todo mundo! Tá no ar mais uma edição do programa Goiás Mais Enem na TV. Fala galera, tá na hora de abrir a mochila, pegar o caderno e se preparar para a primeira aula de hoje, que é? De língua portuguesa. Isso aí, Manu. Agora na última aula ficou uma questão pendente, né, professora? Isso mesmo, Johnny. Semana passada falamos sobre as funções de linguagem. Vamos revisar? Dê uma olhadinha no slide comigo. Olha só. Função são as formas de utilização da linguagem segundo a intenção do falante. Falamos semana passada sobre a função metalinguística. É aquela que se refere ao emissor quando ele explica um código usando o próprio código. Sabe quando eu disse para vocês da poesia, que dentro dela aparece a história de outra poesia ou até mesmo do poeta? Um texto que comenta outro texto? Fica ligado porque uma questão do Enem no final vai ter esse conteúdo, viu? Falamos também sobre a função apelativa ou conativa. É aquela que fica centrada no receptor, a pessoa que vai receber a mensagem, sabe? Geralmente ela vai trazer os verbos no imperativo, aqueles que dão ordem, conselho e pedido. É a função que você encontra na publicidade, na propaganda. E nesse processo, eu creio que vocês tenham saído bem, tiveram aula lá dentro do processo dos polos, mas enfim, é a função que está diretamente ligada ao leitor, ao receptor, a quem recebe a comunicação. E aí, por último, fechamos com a função fática. A função fática é a que testa o canal. Ela tem por finalidade estabelecer comunicação, prolongar, interromper. O nome dela, fática, vem de fato. Importante essa revisão, hein, Manu? Mas e na aula de hoje? Deixa eu ver com a professora. A gente pode começar com a função do emissor? Boa ideia, Manu. O nome da função que está direcionada ao emissor é função emotiva ou expressiva. Ela estará em qualquer tipo de texto em que o destaque da mensagem estiver na primeira pessoa, seja ela na utilização de verbos ou pronomes. O texto trará o relato do autor, sua opinião ou uma situação vivida. Exemplos desse tipo de função podemos encontrar em poesias, letras de algumas canções, textos autobiográficos, artigos de opinião e vários outros. Então se eu tenho uma dúvida e te faço uma pergunta sobre o que eu não entendi, também estou usando a função emotiva, né? Ou se eu te conto alguma coisa que aconteceu comigo pela manhã, também. Sim, isso mesmo. Vamos aproveitar para falar também sobre outra função? É a função referencial, denotativa ou informativa. Ela está presente em textos em que não há o envolvimento do emissor, contrário ao que acabamos de ver. O foco principal é o referente, o assunto, o conteúdo da mensagem. Em geral, aparece em textos científicos, notícias de jornal, em que o autor da matéria não aparece. Sua linguagem é impessoal. Também temos no conteúdo dos livros didáticos. Imagino que você que está aí assistindo está anotando tudo, né? Então atenção que agora a professora Sara vai falar da última função de linguagem dessa lista. A última função é a função poética ou literária, responsável pela valorização da mensagem. Nela, o autor tem um cuidado maior na seleção e organização das palavras, ou por sua sonoridade ou figuração que elas podem provocar. Não se escreve ou não se fala de maneira aleatória. Há uma preocupação. Podemos encontrar essa função em poemas, em romances, publicidades ou propagandas. E aí, Manu, curtiu? Gostei dessa aula, professora? Mas calma, porque a gente ainda tem uma revisão. Tudo bem? Então, hoje falamos das 3 últimas funções como havia prometido a aula passada. Falamos da função emotiva, aquela em que o principal é o emissor. É importante transmitir suas emoções, sentimentos, subjetividade, enfim. Depois, falamos sobre a função referencial, que é a função responsável por passar o conteúdo, por trazer a informação. Ela já não tem uma preocupação com quem escreve. Temos também a função poética ou literária, responsável pela arte da escrita. Nela, o autor, a pessoa que se propõe a fazer o texto, tem uma preocupação em escolher as palavras, ou por a sua sonoridade, ou pela sua figuração de linguagem, enfim. É uma função muito importante. Muito bom, professor. Agora, como tema do programa Enem, será que a gente pode pegar a questão de uma prova antiga para os alunos já entrarem no clima, hein? Sim, acho que é importante e que bom que vocês estão comigo aqui no estúdio, porque assim, vamos pegar uma questão de 2016, nem tão antiga? Tá bom, tá bom. Então, olha só. O texto da questão começa assim: ler não é decifrar como um jogo de adivinhações. O sentido de um texto é, a partir do texto, ser capaz de atribuir-lhe significado, conseguir relacioná-lo a todos os outros textos, significativos para cada um. Reconhecer nele o tipo de leitura que seu autor pretendia e o dono da sua própria vontade. Não vou continuar lendo o texto não, tá? Vamos direto para a questão? Vambora! É só para introduzir o fato. Enfim, se o texto dentro dele está falando de leitura, sobre ler, estamos lendo,
existe uma das 6 funções que eu falei hoje que cabe nesse processo. E aí ele coloca aqui pra gente, olha só o enunciado. E eu digo pra vocês, alunos, enunciado no Enem é muito importante. Eu sei que vocês ficam presos ao texto, ficam morrendo de medo, dizem, tem texto grande demais. Mas vamos lá? Antes de você ler o texto, é recomendado que no Enem você leia a questão. Porque depois, quando você fizer a leitura do texto, você já está ambientado no que vai ser perguntado, viu? Isso é uma dica que eu quero que vocês anotem aí. Que bom que também nós estamos aqui juntos. Nesse texto, a autora apresenta reflexões sobre os processos de produção de sentido, valendo-se de metalinguagem. Lembra da metalinguagem? É aquela do código que usa o mesmo código. Ele usou leitura para a gente fazer leitura e falar sobre leitura. Nesse ponto, então, das alternativas apresentadas, o gabarito vai ser a letra D. E por que foi a letra D a resposta oficial? Porque olha só, vocês estão aí em casa agora acompanhando conosco aqui. Como eu disse para vocês, a metalinguagem falou do código, usando o mesmo código. Leitura sobre leitura. Boa, obrigado, professora Sara. A gente se encontra numa próxima aula. E você que está aí assistindo, depois do intervalo tem mais, né, Manu? Segura, porque tem aula de matemática. Fica aí.